falar sobre as transformações geométricas, tá? Esse aqui já é o assunto que a gente vai fazer o nosso trabalho valendo a nossa primeira nota. Então, bem, o que são as transformações geométricas? As transformações geométricas, elas são operações que elas visam alteração em alguma característica da imagem, como tamanho, posicionamento, orientação, forma do objeto, aquele objeto que vai ser renderizado, certo? As transformações geométricas, elas são representadas por equações matemáticas, tá? Então, cada transformação que a gente vai ver e que vocês vão fazer a partir de alguma operação matemática. Bem, a manipulação dela vai requerer aritmética simples. A gente vai ver aqui vai ser coisa bem simples mesmo. Como as matrizes ali em álgebra linear que vocês já viram na disciplina anterior. Bem, a gente vai trabalhar aqui com pontos, vetores e matrizes, né? Onde a gente vai ter um sistema de coordenadas, isso a gente foi falado na aula passada, a gente vai ter um sistema de coordenadas, onde a gente vai ter espaços bidimensionais para o 2D, e para o 3D a gente vai ter espaços tridimensionais, ok? Que a gente vai ter as 3 dimensões, né? Foi bem explicado na aula passada. Os vetores e matrizes eles podem ser processados a partir de operações aritméticas, né? Como as que fazemos com os números normais. Então a gente vai trabalhar com matrizes, com os vetores, utilizando adição, subtração, multiplicação de matriz por um número, transposição, multiplicação de matriz, etc. Bem, o sistema de coordenadas que a gente vai trabalhar, eles são utilizados para descrever os objetos, né? Dentro ali para a gente saber a localização do objeto em um determinado espaço. Ele serve, esse sistema de coordenada, para a gente ter a referência de tamanho, posição do objeto a ser modelado dentro da área de trabalho, né? Então, para isso vai servir o sistema de coordenadas. Existe vários sistemas de coordenadas. Aqui eu citei algum dos 3 que é bastante utilizado em computação gráfica. Então, a ideia é a gente vai representar o nosso objeto, só que nós vamos utilizar para esse trabalho o sistema 2D, né? Então a gente vai trabalhar com modelagem 2D, tá bom? E as transformações que a gente vai ver, transformações propriamente ditas, a gente tem diversas transformações, né? Só que a que a gente vai trabalhar aqui são apenas 4, tá? São as mais comuns que a gente vai trabalhar. Na verdade, tem até uma quinta que eu vou passar no trabalho para vocês. Essa eu quero que vocês dêem uma pesquisadinha, tá? Então, a gente vai ter a translação, a rotação, a reflexão e a escala. Bem, como é que funciona cada uma dessas transformações? Vamos ver. A translação ela significa movimentar um objeto, movimentando ali adicionando quantidades às suas coordenadas. Vejam que por aqui a gente já vai meio que tendo uma noção de como é que eu vou executar isso matematicamente, né? Então veja, essa aqui eu preciso fazer adicionar, ou seja, soma, quantidades às suas coordenadas, né? Vamos ver como é que funciona aqui a translação. Tem um sitezinho aqui do GeoGebra que ele é bem bacana para a gente ver aqui. Então vamos ver como é que funciona a translação. Então aqui a gente vai ter o nosso espaço. Esse espaço aqui é o espaço 2D, ó, que eu vou ter aqui meus pontos, né? Esse aqui é o polígono que eu estou trabalhando. Então aqui é um polígono, eu estou utilizando o GeoGebra, que eu acho que todos vocês já conhecem. Então beleza, eu tenho esse polígono e a primeira coisa que a gente vai fazer é a translação, né, que eu acabei de falar. Translação é o quê? É eu movimentar esse polígono de outro ponto. Então, o que foi feito aqui? Ó? Veja que eu tenho os pontos aqui de A até o F. E aqui eu vou ter o A', B' até o F'. Né? Ou seja, é uma cópia desse ponto. E aqui eu estou fazendo uma soma de cada ponto. Translação. Deu um bugzinho aqui.
Então eu tenho aqui a translação, né, que simplesmente foi somado esses elementos aqui do objeto que é transladado. Né? Então, que o azul é o objeto original, o vermelho é o objeto que foi feita a transformação geométrica. Ah, agora deu certo. Então, ó, o D está indo aqui para o D', o E está indo para o E', e assim sucessivamente, tá bom? Então, esse aqui é a translação, é o objeto ser trasladado de um ponto a outro. A transformação de escala, ela significa eu mudar as dimensões de escala, né? Ou seja, eu aumentar ou diminuir ali um determinado objeto, né? Um determinado polígono. Bem, então para fazer isso, eu tenho que ter que o conjunto de pontos eles vão mudar o seu tamanho. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu vou multiplicar os valores de cada coordenada por um fator de escala. Então, eu vou ter ali em escala, eu quero aumentar 10%, 5%. Então, eu vou pegar esse valor e vou fazer uma multiplicação em cada ponto. Uma ação de rotação, ela é o seguinte, é você rotacionar, como o próprio nome já fala, você vai girar esse elemento em torno de um eixo, né, de um ponto. Então você vai ter um ponto e você vai girar esse ponto. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com essa fórmula aqui, ó, tá? X, o ponto X e o ponto Y, tá? Então basicamente essa transformação ela vai ser na multiplicação das coordenadas do ponto x e y, né, em um determinado ponto, por uma matriz de ângulos chamada matriz de rotação, tá? Então aqui também é bem simples para fazer, para programar isso aqui. Vamos ver aqui como é que ela funciona a rotação. Então eu vou ter a rotação aqui do meu objeto. Esses pontos aqui não era para estar aparecendo, deixa eu atualizar aqui a página, beleza. Então esse aqui é o meu polígono. Eu vou fazer a rotação. Então eu vou ter um fator de escala, que é aqui 90 graus, e eu vou descendo 90, 140, certo? E ele girou. Ele girou em cima de um determinado ponto, que o ponto que foi escolhido arbitrariamente é o ponto C. Esse aqui a gente vai poder escolher, vocês podem colocar qualquer um aí no trabalho de vocês, tá? Então você tem um ponto e é feita a rotação em torno desse ponto, tá? Então basicamente é feita a multiplicação por aquela matriz de rotação. Você multiplica uma matriz multiplicada por um escalar, né? Por um valor. Então você vai multiplicar e aí a gente vai ter a rotação dos elementos. A próxima transformação que a gente vai ver é a reflexão. A reflexão simplesmente é o espelhamento, né? Então a reflexão eu nem trouxe ali, que ela é muito simples. Então eu tenho o meu objeto, como é que eu vou fazer a reflexão? O espelhamento dela basicamente é multiplicar por menos 1 cada um dos pontos, né? Então veja que esse segundo elemento aqui, polígono, ele está em outra dimensão aqui, né? Então aqui eu vou ter os números positivos, eu multipliquei por menos 1, ele me trouxe tudo para cá. Tá? Então essa aqui é a reflexão a transformação de reflexão, tá bom? Bem, então essas são as transformações e existe ainda uma que é muito conhecida, e essa também vai entrar para o trabalho de vocês, que é o cisalhamento, certo? Esse cisalhamento vocês vão pesquisar na internet, ele vai ser, além de implementação, é um trabalho de pesquisa, tá? E o trabalho eu vou estar passando para vocês, ok? Para fazer essas transformações geométricas utilizando o HTML5 com o Canvas. Então, beleza.